Saudações, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos falar então sobre a depressão, mas antes eu queria deixar algumas coisas ditas aqui para não causar equívocos. Bom, primeiro de tudo, esse vídeo que eu estou gravando pretende trazer um panorama, né, um recorte sobre uma leitura minha, principalmente, que eu não vou fazer sozinha, né, a respeito da depressão. Não vou fazer sozinha porque eu li alguns conteúdos, me aprofundei em alguns autores para embasar aqui a minha fala. Também está atravessada pela leitura da psicanalítica. Outro recado importante que eu considero é que esse vídeo não te habilita, né, não te autoriza a diagnosticar as pessoas com depressão, seja um familiar, seja a si mesmo, seja um colega de trabalho ou seus amigos. Caso você, ao ouvir o que eu tenho a dizer aqui, acredita que alguém do seu convívio esteja passando por um período de depressão, por um momento depressivo na vida, indica esse vídeo para essa pessoa, né? Compartilha outros vídeos também sobre o tema, de outros autores, outras pessoas falando sobre isso. Eu acredito que se a gente compartilhar a informação de um lugar de dividir, né, um certo saber, é mais assertivo que a gente consiga ajudar o outro. Senão fica parecendo taxação, rotulação, e isso não é legal, tá bom? Então, caso você se considere uma pessoa deprimida ou passando por um período mais depressivo na sua vida, busque um profissional, recomende esse vídeo para alguém que esteja precisando. E eu já vou lançar aqui um spoiler, né, um spoiler sobre a vida, né? Muitas pessoas têm um ideal de felicidade, de vida plena, né? Acreditam que a vida vai ser sempre perfeita, um mar de rosas, e que é possível chegar a esse ponto, né? Então eu já vou aqui trazer uma desmistificação. Isso é ladainha, né? Isso é uma ideia ilusória que estão vendendo por aí. Não existe vida plena. É muito impossível, né? Improvável, muito improvável que uma pessoa passe por uma vida, né, por uma existência, sem passar períodos de intenso sofrimento, de angústia, de tristezas profundas, e esses períodos podem durar 1 ano, 2, 3, 4, 5, né? Então, tudo isso para dizer que entristecer, angustiar-se, faz parte da experiência da vida, né? De maneiras gerais, a angústia, a tristeza, esse abatimento, né, que é uma característica forte na depressão, tem algo a ensinar, né, para quem está atravessando esse período. Só que é um saber que talvez esteja meio obstruído, meio apagado, meio distante do alcance desse sujeito que deprime, né? E aí, já que a gente está falando desse saber, né, que está inacessível para quem vive a depressão, eu já vou linkar com um tema que eu escrevi no ano passado, lá no meu blog do Medium. Se você não conhece, vou deixar o link aqui embaixo para que você possa ler esse artigo. Não à toa, foi o artigo que mais teve curtidas e leituras, né, na plataforma que eu escrevo. Esse artigo fala do desvalimento da fantasia na vida psíquica, né? O que é isso, né? A gente tem no nosso psiquismo uma parte, né, que diz respeito ao nosso imaginário, né? Esse imaginário, ele é intimamente relacionado com a nossa capacidade de projetar, de criar, de idealizar, de construir, inventar coisas, né?
E quando o sujeito deprime, né, o estereótipo do sujeito deprimido é um sujeito que tem esse imaginário um pouco deficitário, né? Então ele tem esse imaginário, essa fantasia na vida psíquica muito empobrecida ou totalmente desvalida, né? Não raro você escuta dizer que os depressivos não veem sentido na vida, né? Porque para dar sentido para a vida, a gente tem que imaginar, tem que ser capaz de criar, de fantasiar, né? Ao contrário de outros neuróticos, mas para fazer um pequeno paralelo, né? Enquanto o deprimido tem esse imaginário totalmente esvaziado ou significativamente esvaziado, outros neuróticos apresentam uma fantasia muito inflada. Então, o trabalho é esvaziar um pouco essa fantasia para que ele consiga enxergar mais as coisas no plano da realidade, né, do que está acontecendo. Enquanto que com o deprimido a gente talvez tenha que inflar essa fantasia para que ele seja capaz de dar sentido para o dia dele, para a semana, para a vida e etc, né? Só que aí, de onde vem, né? Como é que nasce, então, esse registro do imaginário? O registro do imaginário, ele vai nascer logo nas primeiras semanas de vida, nos primeiros meses de vida, né? E o imaginário, ele se funda com a falta, né? Através da falta e a partir dessa. A Maria Rita Kell, que é autora do Tempo e o Cão, Atualidade das Depressões, recomendo fortemente esse livro, da editora Boitempo. Ela traça um paralelo bem interessante, onde ela relaciona a falta, que é estrutural, né? O ócio, a nossa vivência, a nossa experiência de ócio, com a nossa capacidade de imaginar e de criar. Então, só para dar um exemplo de como viver o ócio, né, é importante. Vamos pensar nos nossos avós que cresceram e viveram uma infância sem televisão, sem rádio, sem muitas distrações como celular, tablet, jogos eletrônicos, etc. Essas crianças, né, dos anos 40, 30, tinham uma infância muito pautada na imaginação, na criação de jogos, na criação de brinquedos. E não à toa, né, a gente escuta os nossos avós dizerem, nossos tios que são mais velhos, dizerem o seguinte: depressão é frescura, coisa que gente que não tem o que fazer. Na percepção deles, a vivência desse tempo de ócio, né, desses primeiros momentos de ócio na infância, foi tão significativa. Essa vivência do ócio para eles teve uma importância tão grande que de criação, de invenção, de imaginação, que na vida adulta eles tiraram alguns dilemas, alguns conflitos meio que de letra, né? Não quer dizer que eles sejam exemplos de como resolver conflitos e como criar soluções, não é isso também. Mas talvez a forma como eles lidavam com os problemas e os conflitos fossem bem diferentes das formas que a gente lida hoje. Se a gente for pegar um exemplo de uma criança nascida nos anos 90, dos anos 80 em diante, a gente está falando de uma criança que já tem uma vivência desse ócio diferente, né? Então a gente está falando de uma criança que provavelmente já nasceu assistindo televisão, as dos anos 2000 já aos 3 anos de idade mexe em tablet, aparelhos eletrônicos melhor que muita gente. A vivência de ócio dessas crianças, né, que nasceram com tecnologias ao alcance, com brinquedos eletrônicos, é uma vivência de ócio não tão criativa, talvez mais entretiva, né? Nem sei se essa palavra existe, mas estou fundando agora com minha licença poética. Então,
esses jogos que se jogam sozinhos, que se brincam sozinhos, brincadeiras com regras já muito prontas, né, tabuleiros, tal, não sei o quê, isso não convoca a criança a criar. E olha só esse nome, né, criança, vem de criar, né? Não convoca a criança a ocupar esse lugar de criação, de imaginação, de invenção. E coloca essa criança num lugar de entretenimento, contemplativa, né? Então vai ser uma criança muito mais adaptada e acostumada a contemplar as coisas, a se entreter. Não à toa, né? Quem tem a minha idade para cima ou para menos sabe que nos momentos de ócio e de angústia a gente recorre a um podcast, a um vídeo, a uma série no Netflix. A gente está sempre procurando se entreter, né? A gente está sempre procurando colocar algo nesse ócio, nessa falta, para que a gente não lide com essa falta. E aí, esse é um detalhe da depressão contemporânea que a Maria Rita Raquel aborda no livro dela, que eu concordo muito, porque isso chega muito no consultório, né? Quem fala que depressão é coisa de quem não tem o que fazer, está muito equivocado, porque as pessoas que chegam até a minha clínica dizendo estarem deprimidas são pessoas que vivem uma rotina de excessos. Então, é um excesso de trabalho, excesso de estudo, excesso de vida social, excesso de entretenimento, excesso de muitas coisas. O que isso diz, né, sobre essa estrutura, né, desses sujeitos que vêm deprimidos? Que existe um tamponamento da falta excessivo. Onde é que isso se relaciona com a infância, né? Se a gente vive uma infância onde a gente coloca o nosso imaginário para funcionar de forma a se entreter sozinho, né? A Maria Rita Raquel dá o exemplo de uma criança que quando viaja fica olhando a paisagem, se perde nas nuvens e fica ali, se sente segura de estar ali desligada um pouco da vida. Esse imaginário vai dar conta de lidar melhor com esse ócio, né? Logo, temos um sujeito que lida melhor com a sua falta estrutural, porque esse imaginário está a favor dele, né? Agora, quando a gente tem uma criança que experienciou esse ócio de forma a tamponar sempre esse ócio, aí a gente tem um sujeito que lida muito mal com a sua falta, né? E não à toa, quando a gente fala de depressão, a gente escuta muitos bordões e jargões que sustentam que a depressão é uma doença de quem não tem o que fazer, ou de quem não tem o que se queixar, não tem uma doença de quem precisa se exercitar, de quem falta serotonina, de quem falta uma alimentação, XYZ. Se você perceber, sempre está faltando algo para um sujeito que está deprimido, né? Mas, se a gente pensar que o sujeito que está deprimido está inserido numa sociedade, numa época, e aí vou lembrar vocês que a sociedade, a época que a gente vive, tem um paradigma de produção e consumo. Logo, se você não produz e se você não consome, você está deficitário de acordo com a visão e o paradigma da sociedade. E o sujeito deprimido é um sujeito que tem uma dificuldade, sim, de produzir, de dar sentido, de imaginar, de criar coisas. Faz sentido até que esse discurso de que falta algo para o sujeito esteja circulando. Porque, na verdade, o que está faltando para ele, de acordo com a sociedade, né, os imperativos da sociedade, é que ele seja producente, né? Se o sujeito não produz, ele não alimenta essa cadeia que nós vivemos aqui, nessa ordem mundial.
Só que para a psicanálise, a depressão é uma doença de excessos, na verdade, né? Não é uma doença de falta. E aí a gente corre riscos gravíssimos, né? De esse sujeito deprimido chegar num consultório psiquiátrico, porque ele já ouviu dizer que depressão é falta de serotonina, e ele vai em busca dessa serotonina, né? Desse remédio, desse comprimido, dessa cápsula, que vai suprir para ele essa falta que ele tem, né? E aí a gente entra num outro campo de discussão, que é a da medicalização, né? Só que existe aí uma oportunidade para a indústria farmacêutica, né? Afinal, lucra-se muito com a venda de remédios. Um sujeito que vai ao psiquiatra se consultar querendo uma medicação para depressão, ele nunca vai sair de lá só com uma medicação, né? Porque, como a gente sabe, os medicamentos dão efeito colateral e ele vai acabar saindo com pelo menos 2, né? Isso é um problema por quê? Porque, às vezes, o que o sujeito está chamando de depressão pode não ser uma depressão tão patológica assim a ponto de precisar de medicamento. Por que eu digo isso, né? Porque cada caso é um caso, né? Esse é o jargão dos psicanalistas, cada pessoa é uma pessoa, cada subjetividade é uma subjetividade, e cada um vivencia essa experiência de se deprimir de uma forma muito singular, né? Nenhuma pessoa vai chegar até o consultório de um psicólogo, de um psicanalista, dizendo que a depressão que ela vive é igual a todas as outras, né? Claro, a pessoa pode estar de fato deprimida, mas às vezes o que ela está chamando de depressão é uma frustração que ela teve num relacionamento, que ela não conseguiu dar um desfecho satisfatório para a psique dela, e isso vem se arrastando, produzindo uma tristeza profunda e uma depressão. Às vezes, essa depressão pode ser um processo de luto, de perda, né? Onde a pessoa, o sujeito não está conseguindo elaborar essa perda, dar um sentido para essa perda. Então, deprime-se. Às vezes, a depressão é um momento que ela está vivendo na vida, onde está um pouco sem perspectiva, porque a carreira que ela escolheu e dedicou 7 anos da vida dela não é bem aquilo que ela imaginava. Então, está atravessando aí um período turbulento na vida, né? Então, existe essa coisa desse significante da depressão que está muito inflado, né? Qualquer coisa hoje, qualquer frustração hoje pode configurar uma depressão. E se esse sujeito, que na verdade está passando por um problema no casamento, na família, vai até um psiquiatra queixando-se de depressão, e se esse psiquiatra for uma pessoa desavisada ou não tão instruída assim a respeito do funcionamento psíquico e receita uma quantidade de remédios para esse sujeito, a gente vai ter aí a longo prazo um sujeito que vai desenvolver uma dependência medicamentosa e, portanto, uma dependência química, que não é diferente nem menos prejudicial que a dependência de cocaína, de cigarro, de cafeína. E a gente vai ter um sujeito que sabe muito pouco sobre si mesmo, sobre o seu sintoma, sobre a sua falta. E esse sujeito vai precisar cada vez mais de doses excedentes para dar conta desse sofrimento. Que às vezes, gente, um pouco de alguns anos de análise aí deem conta, né, de trazer algum alívio, né, algum entendimento sobre o próprio sintoma para esse sujeito. Então, falar de depressão hoje em dia, nos anos que estamos vivendo, onde a comercialização de remédios tem crescido cada vez mais, é muito importante, né? E é importante que tenha-se essa consciência, né? Tem esse livro que eu
li também para falar para vocês, chama Psicanálise e Medicina, Durval Mazei Nogueira Filho, da editora Escuta. Aqui o autor, ele traz esse panorama, né? Ele faz algumas classificações e ele traz um termo que eu achei bem interessante, né? Que é o termo do ideal de paraíso biológico, né? Que é quando vende-se essa ideia de que você só não é e não está feliz e satisfeito e completo porque o seu organismo tem algum defeito. O seu organismo tem algum déficit, está deficitário de alguma forma, e a indústria farmacêutica é a única capaz de resolver essa questão através da venda e comercialização de remédios. O que é um equívoco, né? Porque se cada organismo é um organismo, e essa frase não é só repetida por psicólogos, nutricionistas, gente que trabalha com atividade física, personal trainer, médicos de todas das mais diversas especialidades repetem isso, né? Cada organismo responde de uma forma. Então, da mesma forma com a depressão, né? Cada pessoa vai vivenciar e experienciar a depressão de uma maneira. Então é muito equívoco a gente achar que existe um ideal de estrutura, um ideal de corpo, um ideal de vida, de carreira, e por aí vai, né? Que se aplique a todo mundo, né? Isso é muito perigoso, porque a gente acaba, dessa forma, anulando a subjetividade, a singularidade das pessoas. O que a gente percebe hoje, né? Os clínicos que atendem nos consultórios de psicanálise, de psicologia, a gente percebe uma massificação geral, assim, uma padronização e um desconforto para caber nesses moldes que estão vendendo para a gente, nesses ideais. Então, muito cuidado, né? Se você for a um psiquiatra para tratar da sua depressão, deixo aqui o convite para que você busque também um psicólogo. É claro que existem casos que a medicação ajuda muito. Que casos em que a medicação ajuda? Quando o sujeito não dorme, mesmo levando uma vida, uma rotina, né, agitada de trabalho, de estudo, e pega ônibus, pega metrô, desce, sobe, não sei o quê, mesmo com esse desgaste, esse investimento físico que é feito, o paciente não dorme, não consegue apagar. Nesses casos, uma medicação ajuda muito, porque a falta de sono, a privação de sono é muito prejudicial para a pessoa, muito prejudicial. Da mesma forma que a medicação pode ajudar um paciente que oscila demais, né? Que oscila demais entre uma depressão e uma mania, né? E essa oscilação deixa o paciente disfuncional. Só que assim, você, né, que é leigo na área, no assunto, e até você profissional, não pode se diagnosticar. É sempre interessante que ele busque um outro saber, né? Um saber de um outro para ajudá-lo com essa questão que está acontecendo. Então, a minha recomendação sempre primeiro, faça uma terapia, aposte nisso, da forma que você puder. Se você não tiver alguma melhora, numa mudança, ainda que seja pouco significativa, aí sim você parte para a medicação. Eu penso que a medicação, né, deve ter um plano, né, deve ser uma coisa muito bem estruturada e deve ser conversada entre o profissional da psicologia, da psicanálise, junto com o médico psiquiatra, para que o paciente não fique dependente da medicação para o resto da vida. Então tem que ter um planejamento de início, meio e fim, né?
A medicação, ela pretende auxiliar o sujeito durante um período. Nós não queremos sujeitos abatidos e dopados, contaminados por medicação, né? Isso acontece muito também. Às vezes o sujeito chega contaminado de medicação e ele não consegue justamente sair daquele quadro pelo excesso da medicação. E de novo o excesso, né? A medicação às vezes pode embotar o imaginário do sujeito, por exemplo. O que mais que eu precisava falar? Então acho que é isso. Por último, não menos importante, se você assistiu até aqui, existe um conceito na psicologia que é chamado de biopsicossocial, né? Que é um conceito que é a base para os estudos e para o conhecimento da psicologia, da psicanálise também, que diz respeito a essa interação, né, que nós somos. Bio enquanto espécie humana, Homo sapiens, um corpo, se a gente fosse ver o ser humano como um corpo biológico, né? Mas esse corpo biológico contém um sujeito, né? Que é esse sujeito de desejos, de ideias, de afetos, de inseguranças, medos, angústias. E esse sujeito biológico e psíquico está inserido num contexto social, numa cultura, numa época. Então, acredito que a depressão diz respeito a um saber dessa época, né? E o sujeito que se encontra deprimido tem um saber aí, né? Tem um saber que precisa ser ouvido. Porque talvez essa pessoa esteja deprimida justamente por não saber sobre si. Então, espero que eu tenha dito o necessário e que não tenha dito tudo, porque assim a discussão pode continuar, tá bom? A ideia é que a gente possa perpetuar aí o conhecimento de diversos saberes, diversas frentes de saber. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, do tema. Compartilhe esse vídeo com alguém, com algum familiar, com algum colega. E é isso. Forte abraço, até o próximo. Deixe suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários na caixa de comentários aqui embaixo.